Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que momento que vocês estão assistindo esse vídeo. Eu sou o professor Silvio da Costa Magalhães Filho, trabalho com a disciplina de análise das demonstrações contábeis e na aula de hoje estaremos estudando análise horizontal e vertical. Na última aula, nós observamos que as demonstrações contábeis elas apresentam um conteúdo informacional extremamente importante para as organizações. Elas evidenciam diversos fatores, diversos dados em relação ao comportamento da empresa. Quando nós falamos em análise horizontal, nós estamos falando de um mecanismo de comparação que é utilizado para mensurar o desempenho ou mensurar o comportamento de uma determinada conta ou de um grupo de conta, avaliando em exercícios sociais em períodos contábeis distintos. Então, basicamente, nós temos um indicador que vai analisar qual que é o comportamento de uma conta ou de um grupo no decorrer do tempo. Se está aumentando o saldo desta conta ou se está reduzindo em qual proporção. Para isso, nós vamos precisar daquela informação básica que é determinada lá nas características qualitativas da informação contábil, que é a comparabilidade. Isso quer dizer que a demonstração contábil a ser analisada, a ser aplicada ao mecanismo de análise horizontal, precisa ser comparável, ela precisa trazer qual que é o ponto base que você está utilizando para fins de comparação. Esse resultado que nós encontramos desse índice de comparação, nós chamamos de número índice, ou seja, quantos que o resultado atual que você está analisando representa em relação ao período base que você está utilizando para fazer essa comparabilidade. Por exemplo, estou analisando o balanço patrimonial de uma determinada empresa que foi encerrado no dia 30 de junho de 2020. Quando eu pego o balanço patrimonial, eu vou observar que vai aparecer a coluna com os dados em 30 de junho de 2020 e a coluna com o saldo anterior, que é o saldo de 31 de dezembro de 2019. Então, a análise horizontal ela vai ter como base o período anterior, que é o 31 de dezembro de 2019, e o período que você está analisando é o de 30 de junho de 2020. Ou seja, eu quero saber qual que foi a mudança de comportamento das contas comparando 2019 com o ano 2020. Então, você precisa ter essa comparação. Você precisa ter, no mínimo, 2 exercícios para conseguir comparar. Obrigatoriamente tem que ser anual? Não. Você pode utilizar a análise horizontal para trabalhar gráficos no decorrer do ano inteiro. Então, você pode ir fazendo uma comparação com o período anterior mensalmente, ou você pode estabelecer um período base lá no início do ano e todos os meses você compara com aquele período. Então, você tem um período base que pode ser, por exemplo, dia 31 de dezembro de 2020, de 2019, desculpa, e no decorrer do ano de 2020, você vai comparando com aquele saldo para verificar se houve uma melhora ou houve uma piora dos indicadores que você está avaliando. Então, basicamente, esse indicador é mensurado, o número índice é mensurado pelo VD dividido pelo VB vezes 100. Toda vez que você multiplica qualquer indicador por 100, quer dizer que você está encontrando esse indicador em percentual. Então, você vai apresentar um índice em percentual. Então, nós temos aqui, pela identidade, revela-se que o número índice é a relação existente entre o valor de uma conta contábil ou de um grupo em determinada data e o seu valor obtido na base na determinada data base, que seria esse VB. Então, eu tenho o VD, que fica essa informação que fica na parte superior, o número que fica na parte superior, que é o valor da data que você está analisando. Ora, se eu estou comparando junho de 2020 com dezembro de 2019, então eu tenho aqui na base, na parte superior, eu tenho a informação de junho de 2020. Estou comparando com dezembro de 2019. Na parte inferior eu tenho o valor de dezembro de 2019.
Eu vou comparar contas diferentes, por exemplo, comparo caixa com um banco e assim por diante? Não. Análise horizontal indica que você vai analisar a mesma conta ou o mesmo grupo em períodos distintos. Não quer dizer que você vai sair misturando a análise entre contas. Quando você começa a fazer a análise de forma diferenciada entre contas distintas, diferentes, você passa a trabalhar o que nós chamamos de análise vertical, que veremos logo em seguida, tá? Então aqui nós temos um exemplo ilustrativo. Temos uma determinada empresa que apresenta os seus saldos de vendas e o seu saldo de lucro líquido referente ao período de X5, X6, X7 e X8. Então nós temos aqui quais são os valores que esta empresa apresentou em cada um desses períodos. Então, quando nós vamos realizar a análise horizontal das demonstrações contábeis, nós queremos saber, bom, se eu tenho como período base o ano de X5, eu quero saber, em relação a X6, quantos que eu tive de evolução em relação ao período de X5. Então, eu tenho o indicador que eu estarei avaliando é comparar X6 com X5. X7, vamos considerar que estabeleceu o período de X5 como período base. X7 vai realizar a mesma análise. Vai comparar o resultado que eu tenho no período de X7 com os saldos que eu tinha lá no período de X5. Da mesma forma, X8 pode realizar a mesma análise, comparando os saldos que eu tenho em X8 com os saldos que eu tinha em X5. Agora, eu posso realizar análise entre períodos, eliminar essa base de X5 e, por exemplo, aqui, X8. Eu quero comparar com o X7. Posso fazer isso? Pode. Nós vamos observar que os indicadores de análise, praticamente todos eles, são indicadores gerenciais. Então, você determina qual é o mecanismo de análise que vai gerar uma informação mais consistente para fins de tomada de decisão. Então, você determina como que você vai realizar essa análise. Se você quer analisar uma evolução mensal, comparar o mês atual com o mês anterior, se você quer estabelecer um período base há um ano atrás e assim por diante. Você tem que tomar cuidado que você não pode analisar isoladamente. Por exemplo, estou fazendo análise mensal, eu não posso pegar simplesmente o mês de julho de 2020 e comparar com junho de 2020. Eu tenho uma informação muito curta, não dá para você representar todo o conteúdo informacional que você tem referente ao ano de 2020. Então, o ideal seria você analisar o ano 2020 inteiro e, para ficar mais coerente ainda, comparar com 12 meses atrás, para ver qual que era o comportamento lá em julho de 2019. E aí você tem uma informação muito mais efetiva, muito mais útil para fins de tomar a decisão, tá? Então, aqui no nosso exemplo, tomando como base o ano de X5, os números índices das vendas e dos lucros em X6, X5, X6, X7, X8 são calculados da seguinte forma. Então, nós temos aqui como é que ficou o cálculo de cada um desses indicadores, tá? Comparando o X6 com o X5, nós temos aqui as vendas. As vendas em X6 foram no valor de 100.434 e X5 nós tínhamos lá 104.899. Fazemos a divisão, multiplicamos por 100 para encontrar em percentual, encontramos 95,7. O que indica esse indicador que nós estamos avaliando? Indica que em X6 as vendas representam 95,7% de X5. Mas eu quero saber se houve um crescimento ou uma redução em relação ao período anterior. Simples. Pegue o indicador que você encontrou aqui e reduz 100. Tira 100 dele que você vai saber se teve um aumento ou uma redução. No caso aqui, nós sabemos que em X6 o valor é menor que em X5, então nós temos uma redução sim. Tá? Então aqui no caso, seríamos 95,7 menos 100, nós encontraríamos o indicador de 4,3% negativo. Então, nós tivemos uma redução de 4,3%. Em relação ao lucro líquido, nós temos aqui
Estamos comparando x6 com x5, então 23.893, que é o valor do lucro líquido de x6, dividido por 31.777. Multiplico por 100 para saber qual seria o percentual. 75,2. Ou seja, o lucro de x6 representa 75,2% do lucro de x5. Então, a análise horizontal ela proporciona essa avaliação de mudança de comportamento, de evolução, o que está melhorando, o que está piorando, como que está os indicadores no decorrer do tempo. E aqui nós fizemos todos os cálculos de todos os períodos, sempre comparando com o período base de x5, e aí nós teríamos aqui como que ficaria resumidamente os indicadores. 2000x5 é o período base, então ele representa 100% na análise horizontal. AH sempre é a representação de análise horizontal. Apareceu lá um AV, análise vertical. Tá? Então nós temos aqui 2000x5 representa 100%, ou seja, representa o período base. Em x6 nós já observamos que nós tivemos aqui uma redução, então caímos para 95,7 em relação às vendas e 75,2 em relação ao lucro líquido. Em x7, nós vamos observar que, comparado com x5, as vendas representam 98,2%, ou seja, ainda continua em queda. Mas se você comparar x7 com x6, nós vamos observar que nós tivemos um pequeno aumento. Teve um pequeno aumento, mas ainda não recuperou ao valor base, que era o período de x5. Em relação ao lucro, nós vamos observar que, comparado com o x5, o lucro aumentou. Então, em x7, nós vamos observar que nós tivemos um aumento do indicador de lucro. Então, nós temos aqui o lucro de x7 representa 154,7% em relação a x5. Tá? Então, nós temos aqui essa diferença, já nós tivemos um aumento. Reduziu a receita ainda não conseguiu atingir o seu comportamento ideal, mas nós observamos que tivemos um aumento no lucro. Qual seria a sua posição enquanto gestor nesse momento, ou enquanto investidor? Você precisa avaliar o que está ocasionando esse aumento significativo no lucro desse período, tendo em vista que as receitas não aumentaram na mesma proporção. Então, se as receitas não aumentaram na mesma proporção e o lucro teve um aumento significativo, eu preciso avaliar o que está acontecendo. Certamente, nós tivemos aqui redução de custos, redução de gastos, que acabaram proporcionando este aumento significativo no lucro. Ou algum outro item, algum ponto que precisa ser avaliado. Às vezes pode ter deixado de reconhecer alguma despesa e aí você tem que verificar a qualidade dessa informação. O que está acontecendo? Qual fator está diretamente impactando esse aumento de lucro? Em x8, comparando x8 com x5, nós vamos observar que as vendas aumentaram, e aí nós passamos a ter uma representação de 108,6%. Então, as vendas de x8 representam 108,6% de x5. Tá? Então, nós tivemos um aumento de 8,6% em relação a x5. E o lucro continua aumentando. O lucro passou, então, a ter uma representação de 168,9% em relação a x5. Então, os indicadores de análise horizontal, eles procuram avaliar comportamento. Avaliar qual que é o comportamento de uma conta, avaliar qual que é o comportamento de um grupo, e aí você verifica quais são os itens que merecem mais atenção, que merecem mais cuidado. Geralmente você vai criar, você tem indicadores de quantos por cento que se espera o crescimento da determinada conta, você já tem mais ou menos uma noção do que está acontecendo que proporciona o crescimento ou uma redução de uma determinada conta para não causar nenhuma estranheza no processo de análise. Tá? Análise horizontal, analisamos então contas isoladamente, em períodos diferentes, analisamos grupos de contas em períodos diferentes e passamos então para a análise vertical. A análise vertical, por sua vez, ela vai analisar o mesmo período, no entanto, ela passa a analisar qual que é o peso de cada conta em relação ao seu grupo
ou em relação ao seu subgrupo. Então eu quero saber qual que é a representatividade de cada uma das contas que eu estou analisando. A análise horizontal e análise vertical podem ser aplicadas a qualquer demonstração contábil. Então, todas as demonstrações contábeis você pode utilizar como base para fins de realização de análise horizontal e análise vertical, tendo em vista que são dois indicadores que procuram avaliar qual que é o desempenho ou qual que é a representatividade. Então, são indicadores que não têm diretamente a finalidade de representação de um índice muito específico. Então, quando nós realizamos a análise vertical, eu quero saber qual que é o peso de uma determinada conta em relação a um determinado total. Então, eu tenho meu ativo circulante, eu quero saber qual que é o peso do ativo circulante em relação ao total do ativo. Então, a análise vertical, ela proporciona este tipo de análise. Mas eu quero uma análise mais detalhada. Eu quero saber quantos que uma conta representa em relação ao seu subgrupo. Eu quero saber diretamente quanto que a conta caixa, por exemplo, representa do total do ativo circulante. Então, basta você mudar a base para fins de cálculo. Então, eu tenho aqui, neste caso, a análise vertical está em relação ao total. Então, neste caso, eu tenho ativo circulante, o montante de 100 mil. Eu quero saber, através da análise vertical, quantos que esses 100 mil representa em relação ao todo, ao total do ativo, que é de 560 mil. Para calcular, basta pegar 100 mil, dividir por 560 e multiplicar por 100 para encontrar em percentual. Então, você encontra a análise vertical de 17,8. Ou seja, o ativo circulante representa 17,8% do total do ativo. A mesma coisa você pode ir para os outros grupos. Então, você pode analisar quantos que o ativo não circulante representa, quantos que o realizável a longo prazo representa e assim por diante. Então, sempre utilizando uma conta em relação ao todo. O que eu tenho que tomar muito cuidado quando eu vou realizar análise vertical ou quando eu vou realizar alguma prova de concursos ou exame de CFC, que sempre pode utilizar, ou qualquer um outro seletivo que dependa do conhecimento. A análise vertical tem que verificar qual que é a base para a análise, tá? Então, eu preciso verificar com base em que está sendo questionado. Então, eu quero saber a representação de uma determinada conta em relação a quê? Em relação ao todo, o mais comum a ser utilizado, tanto em questionários, em provas e assim por diante, é em relação ao todo. Mas eu tenho que fazer a leitura para verificar se não tem alguma pegadinha ou alguma mudança ali no perfil de análise que está sendo realizado, tá? Porque às vezes pode solicitar, eu quero que você me fale a conta que possui a maior representatividade no ativo circulante. E aí você vai utilizar a análise vertical para verificar a conta que tem o maior peso, ou seja, aquela conta que tem o maior percentual dentro do grupo do ativo circulante. Então a análise vertical possibilita vários tipos de análise diferenciados, tá? Mesma coisa, passivo, também comparado em relação ao total, também comparado em relação a 560 mil, ou seja, 70 mil dividido por 560 mil vezes 100, encontro esses 12,5%, tá? Posso fazer de vários períodos diferentes e aqui seria possível ainda fazer análise horizontal, caso quisesse acompanhar o desempenho de alguma conta, tá? Então, você tem a análise vertical, que vai analisar o peso de uma conta em relação a um grupo ou em relação a um todo. E eu tenho a análise horizontal, que vai avaliar o comportamento de uma conta em períodos distintos, tá? Quando chegamos à análise vertical da demonstração de resultado do exercício, nós vamos observar que na DRE, a análise vertical ela proporciona verificar qual que é o peso de cada uma das contas ou grupo em relação ao total de receita, das receitas de vendas ou receitas líquidas. Então eu vou comparar qual que é a representatividade de cada uma das contas ou grupos de contas que eu tenho na DRE em relação ao total de receita de vendas ou receitas líquidas.
Ah, mas professor, eu somei todos esses indicadores aqui e ultrapassou os 100%. Por que aconteceu isso? Porque eu tenho valores aqui, ou tenho contas aqui que são totalizadores. Ou seja, eu tenho algumas contas aqui que elas já são somas ou que já está reduzindo algum outro item, tá? Então, por isso que se você somar todos eles, você não vai chegar em 100%, ok? Então, eu tenho aqui a análise vertical dos 3 períodos, e nos 3 períodos você consegue ir acompanhando o que você tem de mudança em relação a um período ou em relação a períodos distintos, tá? Então, nós temos aqui, vamos observar que é possível ter a análise vertical negativa, que é quando eu tenho saldos negativos também, tá? Então, eu tenho aqui, nesse caso, eu vou ter o resultado líquido aqui do último período do X3, que é um prejuízo de 8.100, que ele representa 0,4% negativo em relação ao total das receitas líquidas, tá? Ok, então finalizamos por hoje. Nossa aula de hoje seria apenas para apresentar esses dois indicadores. Esses dois indicadores eles são utilizados mais para fins gerenciais de acompanhamento. E lembrando que cada gestor, cada usuário da informação pode configurar os seus indicadores da forma que melhor representa a realidade que ele espera, tá? Podendo mudar mecanismos de cálculo, podendo mudar diretamente em períodos bases. Cada usuário da informação vai definir com base em que item que você gostaria de fazer a sua comparabilidade ou a sua análise. Lembrando ainda que os indicadores de análise horizontal e vertical podem ser aplicados a qualquer outra situação. Então, você consegue visualizar no dia a dia como que está o acompanhamento, a utilização desses indicadores para outras finalidades. Ah, você consegue ver o desempenho da Bolsa de Valores brasileira, a B3, você consegue verificar lá por meio de análise horizontal qual que é o desempenho da Bolsa de Valores. Então, você consegue ver por meio de análise horizontal, você consegue ver o acompanhamento no decorrer do período. Ah, eu consigo aplicar em outras áreas? Consegue. Você vai observar que nós estamos no meio de uma pandemia, onde os noticiários evidenciam diariamente qual que é o avanço da pandemia no Brasil. Então, nesse caso, você verifica lá que é por meio da análise horizontal que os gráficos são realizados, ou seja, para avaliar o comportamento de períodos distintos. Ah, mas mesmo não está alinhado corretamente lá os pontinhos e tudo mais. Cada gestor, cada usuário vai determinar como que ele vai aplicar diretamente os seus indicadores, tá? Mas de forma, contexto geral, todos utilizam as mesmas bases de cálculo, as mesmas bases de avaliação, a mesma finalidade, tá? Em caso de dúvidas, sugestões, entre em contato por qualquer uma das redes sociais. Lembrando que você pode procurar pelo WhatsApp, ou Face, Insta e assim por diante, ou por e-mail, ou poderá procurar deixar sua mensagem ainda lá no SIGA, onde nós temos também nosso meio de comunicação. Não esqueçam de realizar as atividades disponíveis no SIGA. Não esqueçam também que nós teremos webconferência para tirar dúvidas e analisar outros pontos referentes ao assunto, tá? Na próxima aula, nós iremos falar sobre indicadores de liquidez, ou seja, qual que é a capacidade de pagamento que uma empresa possui. Então, no nosso próximo encontro, vamos tratar de indicadores de liquidez, que são técnicas de avaliação empresarial. Vamos falar de liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata, liquidez geral, dentre outros indicadores de liquidez, tá? Que indicam qual que é a capacidade de pagamento da empresa. Então, muito obrigado, tenham um bom descanso, tenham uma boa noite, um abraço virtual a cada um de vocês. Espero que logo, logo possamos estar juntos em sala de aula e até o próximo encontro, tá?